Fala galera! A gente está aqui para dar continuidade àquele assunto muito importante que a gente tratou no vídeo anterior, o combate ao racismo no Brasil. E hoje a gente está com um convidado super especial, o João Vitor. Gente, boa tarde, obrigado pelo convite. Meu nome é João Vitor, eu sou advogado, sou um curioso e um estudioso de relações étnico-raciais. Estou presidente da Comissão de Igualdade Racial da 7ª Subseção da OAB, que é Valença Rio das Flores, e a gente consegue desenvolver alguns trabalhos, temáticas, estamos sempre estudando sobre o assunto e vim aqui contribuir com vocês para esse debate. Com certeza, João, tenho certeza que você vai contribuir muito, né? A galera aí de casa, ó, já pega o caderno, anota tudo. É um assunto assim que a gente precisa estar sempre debatendo e os alunos aí vão criar excelentes argumentos para as dissertações. João, vamos começar aqui a nossa conversa, nosso bate-papo, mas aí na parte da educação. O que você acha, né? O que você acha que uma educação antirracista, ela deve ser hoje uma prioridade nas escolas? Perfeito. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre o racismo é a estrutura dele, né? E a educação antirracista, ela parte do princípio de que o racismo no Brasil, ele foi estruturado por um processo histórico de colonização, de escravização, e mesmo após a abolição da escravidão, houve uma estruturação para impedir que pessoas desses grupos, né, pessoas pretas, pessoas negras, conseguissem acessar diversos direitos e diversos espaços, fisicamente, tá, e espaços de poder que a gente fala hoje em dia. Então, a educação antirracista, ela é uma ferramenta pedagógica que a legislação brasileira entende hoje através, por exemplo, da Lei 10.639, que é a da educação de cultura afro-brasileira nas escolas, que a gente parte desse pressuposto, tá, de uma estrutura, e ela vem justamente para poder destruir ou modificar essa estrutura através da educação básica para incluir as contribuições dos povos africanos que aqui viveram e foram escravizados na construção do nosso país. E através disso fazer com que a cada dia esse racismo estrutural que a gente vive passe a ser retirado, né, desses espaços que a gente perpassa durante a vida, né, a escola, a universidade, o mercado de trabalho. Então é um projeto geracional, é um projeto educacional muito importante, justamente porque ele tem o objetivo de no futuro fazer com que esses ensinamentos que nós recebemos, né, de forma estruturalmente racista, não sejam perpetuados pelas novas crianças e que dessa forma a sociedade possa se modificar e se renovar. Ô João, aqui a gente fala muito da importância da educação, né? Galera, a gente sempre fala que na conclusão, né, é importante vocês citarem a educação. A educação ela é transformadora em qualquer problema social, né? É através ali da matriz, do início de tudo que a gente pode conscientizar, que a gente pode discutir, e com certeza nessa causa também é super válida, né? Trazer esse entendimento desde os pequenininhos para que eles sejam muito mais preparados para viver em sociedade e compreender. Exatamente. João, deixa eu seguir aqui com as perguntas para você. Sobre a comissão que você participa, né? Como que funciona? Como que vocês contribuem aí para o combate do preconceito racial? Explica melhor para a gente, para a galera aí de casa, ter uma compreensão melhor da comissão. Então, a OAB, né, como instituição, e a gente está vinculado aqui ao Estado do Rio de Janeiro, ela tem um debate, sempre teve um debate muito importante sobre a valorização da advocacia negra, sobre a contribuição de advogados negros e, de certa forma, a OAB ela tem uma participação social muito importante, porque, de fato, o direito ele não é somente para dentro dos tribunais, para dentro dos processos, né, que a gente conhece. Ele é uma ferramenta de modificação, uma ferramenta de discussão social. E as comissões temáticas, né, que a gente chama, elas têm dois caráteres praticamente. Temos um caráter técnico,
né, que a gente faz a parte técnica do advogado ou para poder discutir temas técnicos, e tem algumas comissões, como a Comissão de Igualdade Racial, que ela tem o viés técnico, né, porque ela é um braço, né, uma comissão temática de um órgão de classe, mas a gente também tem um caráter muito social, a gente busca discutir questões sociais. Né? A gente também tem uma comissão de direitos humanos que discute questões relacionadas aos direitos humanos e outras, mas na comissão de igualdade racial a gente trabalha dentro, né, para dentro da instituição, né, com uma advocacia antirracista, né, oportunizando que advogados pretos possam ingressar no mercado, possam crescer, possam prosperar, e também de uma forma externa, extramuros, levando o direito e levando essa intersecção, né, do direito com o antirracismo para escolas, para movimentos sociais, e trazendo também ali um embasamento para alguns movimentos que são importantes, né, para a gente poder continuar discutindo essa relação étnico-racial no Brasil. E aí, por exemplo, quando vocês vão às escolas, vocês conversam com os alunos, roda de conversa? Isso, normalmente, o que a gente faz, né? A gente recebe um convite de uma escola, né, por causa da nossa atuação, a gente está sempre visitando e conhecendo escolas. Então, por conta dessa atividade, a gente vai sempre sendo convidado para outras, e a gente vai até lá e fala assim, olha só, eu gostei a diretora normalmente, professores, olha, eu gostei muito do tema, gostei da palestra de vocês, a gente consegue fazer na nossa escola? Conseguimos, e aí lá a gente trabalha uma série de aspectos legais, né, e históricos, obviamente, sobre o racismo, para poder justamente explicar que ele é uma estrutura, que ele está estruturado em todos os âmbitos da sociedade brasileira, que ele é institucionalizado, algumas instituições têm esse viés, na verdade todas as instituições, né, de certa forma, têm um racismo entranhado nelas, como na sociedade como um todo. Então a gente discute essas políticas, né, discute esses assuntos, esses temas com os alunos, apresenta para eles, e é muito legal porque quando a gente apresenta para os alunos, parece que dá um estalo na cabeça deles, ele vira uma chave, e eles de fato começam a entender e perceber que isso é real, que isso acontece da forma como a gente vem explicando, né, que ele é uma estrutura, que ele está em todas as formas da nossa sociedade, nas instituições, dentro das escolas, na forma como a gente fala, dentro da casa da gente, a gente tem esse racismo ali entranhado. E muitas das vezes a gente também usa a nossa presença física ali como uma forma de inspiração para outros alunos. Né? Hoje nós temos uma comissão composta por 8 membros, nós temos homens e mulheres, e esses membros, a gente vai às escolas como se a gente estivesse indo para um tribunal. Né? Então vai todo mundo arrumado, terno e gravata, aquela coisa toda, justamente para que os alunos tenham um referencial, tenham uma representatividade de entender que a condição social dele, a condição racial dele, não é um impeditivo para que ele consiga chegar a determinados lugares, né? Lugares esses que pertencem a ele como membro da sociedade. Exatamente. Então a gente gosta de ir dessa forma, de apresentar dessa forma, de uma forma bem próxima dos alunos, né? A gente tenta discutir, tenta debater, provoca eles, e no final, né, sempre tem um ou outro que vai até a gente, se identifica, ou conta uma dor, conta um episódio que sofreu, porque a gente debate isso no dia a dia ali, conta um episódio, alguns choram, outros acabam se envolvendo de fato emocionalmente com a gente, porque a gente, né, nós enquanto hoje adultos e advogados passamos por algumas situações e que nós estamos vendo essas crianças passarem, e a gente pode orientar, a gente pode aconselhar como fazer, o que não fazer, e é muito legal, é um projeto assim excepcional. Eu sou apaixonado para ir para as escolas, para a gente poder se conectar
com a juventude, justamente para a gente poder trazer a educação antirracista, trazer os princípios da 10.639, né, da educação da cultura afro-brasileira, para a gente poder informar essa população negra, os jovens negros, que eles são parte da sociedade e que a cultura que veio, né, dos ancestrais, ela contribuiu para a formação do Brasil como ele é hoje. Exatamente. E isso é muito importante, eu adoro esse trabalho. E é dessa sua fala, né, João, a representatividade, né, eu acho que assim, hoje é algo que a gente precisa trazer muito, como você disse, eles veem uma possibilidade né, de estarem representados ali. Aí você me fez lembrar do Pantera Negra, né? Esses dias eu conversando com os alunos na aula, a gente, enfim, eu sou professora de história, então a gente falando sobre a história da África e falamos dessa importância, né, desse filme onde tem um super-herói, né, que traz essa representatividade. Isso é muito importante, né, porque se a gente for ver ali os demais, eles trazem pessoas brancas, dos olhos claros, né? Exatamente. E como que isso também contribui para a formação das crianças, né? Se veem representados. Ô João, e você acha que assim, além da educação, além da escola, para nos auxiliar nessas medidas antirracistas, como que isso pode acontecer nos demais setores da sociedade? Por exemplo, família, vamos pegar aí como primeira instituição social. Claro, a família, ela é o seio da sociedade, né? Tudo nasce e acontece a partir da família. Ali você está inserido nas primeiras experiências, é ali que você escuta as primeiras palavras. Então, é importante que os familiares, pais, mães, as pessoas que estão naquele ciclo ali, consigam também entender essa forma estrutural do racismo, não reproduzi-la para que aquela criança que está ali naqueles primeiros anos de vida não absorva isso como uma coisa normal, como algo corriqueiro, como parte da cultura, parte da sociedade, né? Porque senão ela vai reproduzir isso fora da casa dela. Então, além daquela educação da escola, a família tem um papel fundamental na não perpetuação dessas formas de racismo, que é o racismo do dia a dia, tá? É uma fala diferente, um termo que a gente deve evitar. Depois você pode me ajudar com alguns termos, mas a gente sempre vê isso acontecendo, fala sobre a pessoa começa a conhecer, a pessoa negra começa a conhecer alguém branco, vai se relacionar com a pessoa branca, que não tem problema nenhum, é super normal, mas aí fala assim, poxa, vamos embranquecer a família, clarear a família, vai melhorar a família. Então, assim, são pequenas falas, pequenas atitudes dentro da família, que isso acontece dentro da família, que perpetuam aí essa estrutura de racismo, né? Então a família ela é fundamental, justamente na primeira infância, para que ela possa introduzir aquela criança, primeiro, a primeira história da cultura africana, né? Porque é preciso compreender que essa cultura faz parte, ajudou na contribuição da formação do Brasil como sociedade, então tirar aquele caráter eurocêntrico, né, que a gente conhece, para poder trazer a valorização dessa cultura, para mostrar que aquilo só é diferente, aquilo não é do mal, não é errado, às vezes é só uma cultura diferente. Então, para poder explicar que existem diferenças culturais e que está tudo bem nisso, para que aquela criança possa crescer de uma forma diferente e não perpetuar essa estrutura. Com certeza, né? Nós somos muito reflexo dos nossos pais, né? Com certeza. João, e assim, o que você pode colocar aí pra gente como um dos maiores desafios enfrentados por organizações para combater o racismo no Brasil? Bom, um dos maiores desafios que eu vejo, a gente consegue perceber, às vezes a falta de interesse de algumas pessoas que estão hierarquicamente superiores. Né? Então, às vezes a gente tem uma ação, às vezes a gente tem
Isso no âmbito social, né? E aí aquilo não chega na esfera política, aquilo é barrado, aquilo é rediscutido, é remanejado e acaba perdendo o viés social, o viés de um movimento social. E às vezes ganha um cunho político partidário, né, que a gente fala. E isso é muito perigoso, porque a gente precisa... Tudo no mundo é política, né? Tudo no mundo é político. Mas existe a política partidária, né, que é a política de partido, que a gente fala, política de governo, e tem política de política pública, política feita pelas pessoas. E nesses movimentos sociais, ações afirmativas, que os diversos movimentos negros propõem, em algum momento ele esbarra numa política de governo, ele esbarra num hierárquico, um superior hierárquico, e dessa forma aquilo bota pano quente, deixa aquilo de lado, precisa modificar, vamos rediscutir, e acaba não avançando. Porque a gente precisa dessa construção política para que as coisas possam de fato acontecer. Tudo a gente precisa de verba, a gente precisa de gente para poder trabalhar. E aí acaba que isso acaba sendo deixado de lado, sendo escondido, meio silenciado, né? Nas palavras do momento, né? Silenciado. E aí esses movimentos acabam esbarrando nisso e acabam perdendo força. E aí perdem adeptos, perdem o norte ali, e aí acaba ficando de lado. Por isso que é importante que esses movimentos educacionais, antirracistas, ou movimentos negros para valorização da cultura, ou para reivindicação de alguma coisa, tem que andar unidos. Então a gente tem que ter uma união entre todos esses movimentos que a gente vê que vão falar sobre racismo, sobre antirracismo, na verdade, para que eles possam se apoiar, e um vai apoiado no outro, conseguir ali ter uma performance melhor e conseguir alguns benefícios, né, e reivindicar questões que de fato são importantes. Então acredito que uma das maiores um dos maiores empecilhos, uma das maiores dificuldades é essa, a gente conseguir transpassar determinadas barreiras, dependendo, né, de questões políticas, porque quando você depende das questões políticas, às vezes ela não bate com a política de partido e acaba sendo silenciada, esquecida, deixada de lado, né? Isso no âmbito social. Tá? Em âmbitos institucionais, sempre esbarra no superior hierárquico. Né? Não é que sempre, né? Mas pode esbarrar no superior hierárquico, que não dá determinada valoração para aquela discussão, para aquela pauta, e aí aquilo acaba sofrendo, ou pode sofrer algum tipo de represália, ou acaba também ficando meio escondido, meio tolhido ali da sua capacidade propositiva. Então, essas são, na minha visão, as maiores dificuldades no âmbito social e no âmbito institucional, sem contar a falta de apoio social. Exatamente. Porque quando a gente discute determinadas questões em movimentos negros, né, a gente tem dois fatores, né? A gente tem as pessoas que estão no movimento que não querem que outras pessoas de fora participem, tá? E você tem a falta de adesão da população como um todo, de apoiar, de entender que isso é uma estrutura, que é uma reivindicação legítima, que é um movimento legítimo, e assim apoiar. Porque normalmente as pessoas só apoiam aquilo que lhes convém, né, de dor. Né? Isso faz parte da minha realidade, então eu vou apoiar. Mas a gente tem que entender que no mundo de sociedade que a gente vive, às vezes a dor do outro, às vezes a reivindicação do outro, ela precisa do seu apoio também para que ela possa vingar, e quando você tiver uma reivindicação, aquela outra pessoa vai também te apoiar, e aí você vai poder reivindicar. E aí a sua necessidade também vai ser atendida. Então, viver em sociedade é isso, é entender que existem reivindicações que são próprias de determinados grupos, mas que mesmo assim, como membro da sociedade, você tem que apoiar. Exatamente. Você tem um dever ético-moral, né, digamos assim, de apoiar, porque você vive em sociedade. Né? Então, aquilo vai trazer um bem maior para todos. Exatamente. Né? E dessa forma, eu sempre congrego, né, do entendimento de que o movimento negro precisa das pessoas brancas aliadas para que eles possam vigorar, porque a gente faz parte de uma sociedade.
né? 56% da população, de acordo com o IBGE, é negra, né? Que são pretos e pardos. Né? O restante da população está dividido entre brancos, indígenas, povos originários, povos quilombolas, enfim, está dividido em outros setores, né, da sociedade brasileira. Mas esses povos, né, esses grupos todos precisam se apoiar quando existe uma reivindicação que é para o bem comum. Né? A gente está falando de uma modificação de uma estrutura social, jurídica, legislativa no Brasil. Então, todo esse aparato legal, né, do Estado brasileiro precisa passar por uma modificação e isso tem que partir da base. Com certeza. Galera, que papo bacana com o João, né? O João Vitor contribuindo muito para o nosso canal. Eu tenho certeza que todas as colocações que ele trouxe aí vai ajudar vocês bastante. João, queria te agradecer muito pelo seu tempo, né? Que conversa boa. Acho que eu ficaria conversando com você aqui, com certeza, a clareza, né? E eu também, né? Não só os alunos, mas hoje eu também saí daqui aprendendo muito mais. Que bom. Obrigada pelo convite, tá certo? Eu que E agradeço. pessoal, se você gostou, curte, comenta, clica no sininho, envia para o amigo, não perca essa oportunidade. Próximo vídeo, mais temas importantes aí para vocês. No mais,